Rheinmetall da Alemanha assina memorando para abrir fábrica de munições na Ucrânia. A empresa planeja abrir uma fábrica de munições em território ucraniano como parte de um joint venture com a parceria em Kiev, informou a Rheinmetall neste sábado. A empresa alemã assinou um memorando de entendimento na Conferência de Segurança de Munique para construir e operar em conjunto a nova fábrica com um parceiro ucraniano cujo nome não foi identificado. A fábrica produzirá um número de 6 dígitos de balas de calibre 155 mm por ano, disse a Rheinmetall, mas não informou quando a produção começaria ou onde a instalação estaria localizada. A fabricante alemã deterá 51% da nova companhia, sendo os restantes 49% detidos pelo sócio ucraniano. Neste momento, a empresa alemã já está envolvida numa joint venture na Ucrânia para fazer a manutenção e reparar armas ocidentais enviadas para Kiev. Também há o planejamento para construir veículos blindados na Ucrânia. Programa multibilionário da Força Espacial dos Estados Unidos é cancelado, diz mídia. A iniciativa foi cancelada em meio a relato do suposto desenvolvimento de tecnologias anti-satélites pela Rússia, caracterizado nos Estados Unidos como uma grave ameaça à segurança nacional. A Força Espacial dos Estados Unidos cancelou um programa multibilionário para desenvolver um satélite de comunicações militares confidencial, escreve na quinta-feira a agência norte-americana Bloomberg. Segundo a mídia, que citou um registro regulatório e outras fontes, o cancelamento do programa da montadora norte-americana Northrop Grumman aconteceu devido ao aumento dos custos e dificuldades do desenvolvimento de sua carga útil, um atraso no cronograma. Na quarta-feira, Mike Turner, chefe do Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, pediu à Casa Branca que desclassificasse as informações sobre o que ele chamou de grave ameaça à segurança nacional, algo que mais tarde foi relatado como envolvendo planos russos de implantar armas nucleares no espaço. O Kremlin, por sua vez, negou tal iniciativa. A emissora ABC News e o jornal The New York Times norte-americano citaram fontes como tendo informado que os aliados dos Estados Unidos foram informados sobre a suposta inteligência e que tal capacidade russa ainda estava em desenvolvimento sem ser uma ameaça vital. Em janeiro, David Keffer, diretor financeiro do Northrop Grumman, pareceu sugerir mudanças na prioridade do governo para o cancelamento de um programa de 841 milhões. Redução do uso de energia nuclear russa custaria bilhões de euros à União Europeia, diz a IEA. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, declarou na segunda-feira que a redução da dependência da indústria nuclear russa custaria bilhões de euros à União Europeia, de acordo com a agência de notícias Reuters. A matéria cita ainda que ele não vê a possibilidade de uma transição imediata dos recursos russos e que a União Europeia se absteve de impor sanções à empresa nuclear estatal russa Rosatom ou a qualquer uma de suas subsidiárias devido à sua alta dependência em relação à estatal, que fornece quase 50% do urânio enriquecido do mundo. Muitas empresas no Ocidente dependem de suprimentos russos, urânio enriquecido ou combustível. O consenso é que impor sanções à Rosatom não seria realista e é impraticável. Isso pararia a indústria nuclear em muitos países, declarou Gross à agência de notícias. O executivo da IEA disse ainda que a Rússia não reduziu, mas sim aumentou a sua presença no mercado global de enriquecimento de urânio. Francamente, vejo um aumento na presença da capacidade russa de enriquecimento de urânio no mundo, e não uma diminuição, disse Grossi a Reuters. A Rosatom enfatizou anteriormente que sempre cumpriu as suas obrigações contratuais de exportar urânio na íntegra e dentro do prazo e continuará a fazê-lo no futuro. A energia nuclear deve ser protegida da turbulência geopolítica das restrições protecionistas, indicou a empresa estatal em nota. Por outro lado, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que em algumas ocasiões,
que a política de conter e enfraquecer a Rússia é uma estratégia de longo prazo do Ocidente e que as sanções deferiram um duro golpe em toda a economia global. Ainda segundo a reportagem, Gross encontrou em março com Putin em Moscou para discutir o Irã e o Oriente Médio. A Rússia é signatária do acordo de 2015, conhecido como Plano de Ação Conjunto Global, ao lado dos Estados Unidos, China, França, Reino Unido e Alemanha. O acordo levantou sanções ao Irã em troca de restrições às suas atividades nucleares. Budapeste. Planos da União Europeia para sancionar a Rússia são impulsionados pelo desejo de agradar os Estados Unidos. Os planos da União Europeia para um novo pacote de sanções à Rússia não faz sentido, pois constitui apenas um passo demonstrativo destinado a agradar Washington e a mídia liberal, disse o ministro das Relações Exteriores húngaro Péter Szijjártó nesta segunda-feira. No início do dia, os ministros das Relações Exteriores da União Europeia discutiram as novas sanções russas que pretendem impor até 24 de fevereiro, data que marca o aniversário do início da operação militar especial da Rússia na Ucrânia. Espera que até 193 pessoas físicas e jurídicas sejam incluídas no 13º pacote de sanções, informou a mídia. A maioria delas vai ser da Rússia, mas também poderão ser impostas sanções contra indivíduos ou organizações de Belarus, China, Índia, Turquia e Coreia do Norte. A União Europeia, que sofre de psicose militar, só quer agradar a Washington, aos meios de comunicação liberais e a organizações não governamentais, adotando um novo pacote de sanções, desta vez completamente sem sentido, que serviria apenas como passo demonstrativo, dizendo: este é o segundo aniversário do início da guerra da Ucrânia, disse o ministro húngaro nas redes sociais. O próximo aniversário do início do conflito na Ucrânia deve encorajar os políticos europeus a promover um cessar-fogo e conversação de paz. Mas não há proposta de paz na agenda hoje, acrescentou Szijjártó. Os países ocidentais e os seus aliados lançaram uma campanha abrangente de sanções contra a Rússia, depois de estar lançando a sua operação militar especial na Ucrânia em fevereiro de 2022. A União Europeia, em particular, já adotou 12 pacotes de sanções. As medidas incluem o congelamento das reservas de moedas estrangeiras da Rússia, a suspensão de pagamentos internacionais dos bancos russos. Equador recua e não vai mais enviar armas para a Ucrânia. O chanceler do Equador, Gabriel Sommerfeld, informou que o governo não enviará armas à Ucrânia ou a qualquer outro país que esteja em conflito armado. Há uma orientação clara do presidente da República do Equador, Daniel Noboa, de que o Equador não enviará nenhum material bélico a um país que esteja envolvido em um conflito armado internacional. Disse a chanceler à Comissão Legislativa da Participação Cidadã da Assembleia Nacional. A decisão do país sul-americano acontece pouco depois de ter sido noticiado que a Rússia abdicou o veto às importações de banana de 5 empresas que estavam suspensas por Moscou desde 5 de fevereiro, devido à presença de mosca jubarte nos envios do produto. Em janeiro deste ano, Daniel Noboa anunciou que no fim do mês seu país trocaria sucata ucraniana e russa por 200 milhões em equipamentos modernos com os Estados Unidos, mas não especificou que tipo de equipamento se tratava. A esse respeito, o Serviço Federal para a Cooperação Técnico-Militar da Rússia alertou que a transferência de material militar a terceiros seria uma possível violação do direito internacional e prejudicaria os laços entre a Rússia e o país latino-americano. O lado equatoriano, após conversa, acabou recuando. A admissão da Ucrânia na OTAN pode provocar a Terceira Guerra Mundial, de chanceler italiano. O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, alertou que admitir a Ucrânia na OTAN em meio ao conflito com a Rússia representa um perigo para todos. As observações foram feitas durante uma sessão na Conferência de Segurança de Munique no sábado. Ele enfatizou os esforços da aliança militar para garantir a adesão da Ucrânia, mas aconselhou que ela precisa ter cautela em vez de agir impulsivamente para preparar o caminho para alcançar esses objetivos. Falando francamente, é perigoso para todos porque você está lutando contra a Rússia para se tornar um membro da pleno direito da OTAN. Isso significaria a Terceira Guerra Mundial, reconheceu o ministro. Tajani reconheceu o desejo dos membros do bloco de apoiar a Ucrânia, mas enfatizou a clareza do artigo 5 da aliança. Um ataque contra um aliado da OTAN desencadearia uma resposta, daí a necessidade de cautela. Entretanto, ele também afirmou que o status atual da cooperação entre a aliança e Kiev enviará uma mensagem clara para a Rússia. Na semana passada, informou-se que a OTAN está planejando abrir um novo centro
de treinamento das Forças Armadas ucranianas para completar a missão de treinamento da União Europeia e ajudar Kiev a cumprir os padrões da aliança. Analista: forças ucranianas estão enfurecidas com a incompetência dos comandantes da liderança. Forças Armadas da Ucrânia estão indignadas com a incompetência dos comandantes e da liderança política da Ucrânia, disse o especialista britânico Alexander Mercurius em seu canal do YouTube. Toda a situação em torno das Forças Armadas da Ucrânia está se aproximando de uma crise. Eles estão furiosos com a incompetência de seus comandantes, estão furiosos com a incompetência da liderança política, estão mais zangados com eles do que com os russos, se isso é possível, observou ele. Segundo o especialista, a situação no exército ucraniano tornou-se catastrófica. Não se trata de uma perda de moral. Os soldados ucranianos já estão furiosos, explicou ele. Ao mesmo tempo, Mercurius, citando uma fonte anônima na Ucrânia, acrescentou que algumas brigadas estão descontentes com o que está acontecendo e se recusam a executar as ordens. Ontem à noite, o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, relatou ao presidente do país, Vladimir Putin, a plena tomada sob controle da cidade Avdiivka. O presidente felicitou os militares russos por este êxito e esta importante vitória. Irã promete expandir a área de operações de sua marinha e desafiar excepcionalismo marítimo dos americanos. O Irã seguirá ampliando a área de operações de sua marinha, declarou o vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas, Aziz Zadeh. O impulso para desafiar a supremacia naval norte-americana e navegar nos oceanos mundiais pode ser realizado aumentando nosso poder de defesa. O poder regional e extra-regional do Irã nos mares em direção ao Oceano Índico deve ser desenvolvido. E há planos para isso no Estado-Maior-General, disse Nazir Zadeh durante uma conferência militar em Teherã no domingo. O general destacou que a história dos conflitos do século XX mostra que um conflito em terra entre grandes potências sempre se estende ao mar e que a estratégia dos Estados Unidos de expansão marítima para países em todo o mundo torna necessário desafiar seu domínio. A vigência oceânica do 86 Esquadrão desafiou o primeiro princípio da teoria americana do globalismo, proporcionando ao Irã acesso marítimo global, humilhando os Estados Unidos, desmascarando a ideia de seu excepcionalismo naval e servindo como uma fonte de orgulho para os iranianos. Mesmo assim, não devemos deixar esse processo parar, mas continuar seu desenvolvimento, disse Nazir Zadeh. O Irã está em uma posição geopolítica muito importante, porque estamos em um ponto muito estratégico, ressaltou Nazir Zadeh, observando que dos 9 principais estreitos estratégicos do mundo, 3 estão situados perto do Irã. No ano passado, navios de guerra do 86 Esquadrão da Marinha Iraniana, o destroyer Dena e o porta-helicópteros Makran completaram a missão naval em torno do mundo, cobrindo uma distância de 63 mil quilômetros ao longo de 8 meses. Os navios navegaram através dos oceanos Índico, Pacífico e Atlântico, passando em torno da África do Sul e regressando ao Oceano Índico e ao Irã. A Europa tem futuro sem um apoio norte-americano na Ucrânia, diz mídia. A Conferência de Segurança de Munique, realizada neste fim de semana, evidenciou a crescente desconfiança dos europeus em relação ao compromisso dos Estados Unidos com a Ucrânia. Com o conflito em curso, a necessidade de apoio militar e financeiro persistente, líderes europeus expressaram dúvidas sobre a capacidade de vontade de Washington em manter sua posição de liderança na defesa da Europa. Um artigo da Bloomberg sugere que os europeus já começaram a duvidar dessa promessa. Com bilhões de dólares detidos no Congresso dos Estados Unidos devido às disputas políticas internas e com as tropas ucranianas cada vez mais recuadas, os líderes europeus analisam possíveis cenários de autodefesa e apoio a Kiev, mas sem a participação de Washington, indica uma análise deste e-mail especializado em economia e finanças com base nos depoimentos de vários altos funcionários que participaram da Conferência de Munique. Crescem as dúvidas entre os membros da OTAN sobre se os Estados Unidos manterão seu papel tradicional de proteger a Europa como parte da aliança, afirmou a Bloomberg neste domingo. As fontes de segurança e defesa consultadas
pelos meios de comunicação indicaram que a preocupação entre os governos europeus de que os Estados Unidos não possam liberar mais fundos para a Ucrânia. A estagnação da ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia agravou o pessimismo da reunião. Sustenta a análise intitulada Os Aliados da Ucrânia projetam um mundo em que os Estados Unidos se retirem. Segundo os responsáveis, há um alarme crescente na União Europeia devido à incerteza em torno da continuidade da ajuda norte-americana ao governo Zelensky. Os Estados Unidos podem reduzir o apoio à sua região e eles próprios fizeram muito pouco para se prepararem. Esse pessimismo dominou as conversas deste fim de semana na Conferência de Segurança de Munique, detalha Bloomberg, que também alertou durante semanas que as forças ucranianas estão em desvantagem numérica de 3-1 no campo de batalha contra a Rússia. Reino Unido e os Estados Unidos planejam equipar a Ucrânia com enxames de drones inteligentes contra a Rússia. O Reino Unido está trabalhando com nações, incluindo os Estados Unidos, para fornecer à Ucrânia milhares de novos drones equipados com inteligência artificial, capazes de atacar alvos russos simultaneamente, de acordo com as fontes familiarizadas com o assunto relatadas a Bloomberg. Planejadores militares ocidentais que desenvolvem a tecnologia acreditam que ela poderia permitir à Ucrânia sobrecarregar certas posições russas com os hélices não tripulados, disseram as fontes que pediram anonimato para discutir assuntos sensíveis. Em conjunto com a inteligência artificial, os drones podem ser mais eficazes contra os russos do que a artilharia, afirmou o presidente da Comissão Militar da OTAN, o almirante Robert Bauer, conforme citado pela Bloomberg. Os drones poderiam ser enviados à Ucrânia dentro de alguns meses, mas a cronograma pode atrasar, alertaram. A meta é que essas máquinas bélicas possam ser implantadas em extensas frotas, assemelhantes a enxame de drones interagindo entre si para atacar diversos alvos inimigos, prescindindo do controle de um operador humano. Os países estão buscando a convergência, estão recorrendo à inteligência artificial para aprimorar drones relativamente simples e câmeras baratas e câmeras básicas ou sistemas de vídeo para torná-los mais conectados ao software, acrescentou Robert Bauer, referindo-se a uma corrida sem fim com a Rússia pelo desenvolvimento de novas tecnologias militares. Berlim investiga divulgação de dados secretos de submarinos da OTAN na construção do Nord Stream 2. Um órgão governamental da Alemanha tornou públicas em 2018 informações secretas sobre a operação de submarinos da Organização do Tratado do Atlântico Norte no Mar Báltico durante o planejamento da construção do gasoduto Nord Stream 2 entre a Rússia e a Alemanha, relata meios de comunicações alemães. Durante os preparativos do projeto, a autoridade de mineração de Stralsund recebeu um relatório das Forças Armadas do país com dados militares sobre submarinos da Aliança Atlântica, especialmente sobre munições e o número de disparos realizados durante exercícios militares. O relatório foi classificado como secreto por ter informações apenas para uso oficial, e o órgão assumiu por escrito garantias de que os dados sensíveis do documento não seriam publicados sob nenhuma circunstância ou transmitidos sem autorização. Porém, parte do relatório apareceram no site da Autoridade de Mineração no início de 2018. Atualmente, o Procurador-Geral Federal investiga suspeitas contra os funcionários da Autoridade de Mineração quanto à possível divulgação de segredos de Estado, o que poderia resultar em até 5 anos de prisão, relata o jornal Bild. Por enquanto, a divulgação está sendo considerada como acidental. O jornal especifica que o Ministério da Defesa alemão informou à chancelaria e ao Parlamento Federal sobre a investigação do caso e os temores de que a divulgação possa permitir conclusões sobre as capacidades operacionais militares construídas para duplicar a capacidade de transporte de gás russo, que já passava pelo Nord Stream. As novas duas linhas enfrentaram atraso na aprovação das autoridades da Alemanha em meio à oposição de Washington e Bruxelas. Em setembro de 2022 ocorreram explosões em ambos os projetos Nord Stream, deixando-os inutilizáveis. As investigações dos dois países ocidentais ainda não estabeleceram a autoria concreta de que foi descrito como o maior ato terrorista industrial da história. Em uma recente entrevista com o jornalista Tucker Carlson, o presidente russo Vladimir Putin apontou os Estados Unidos como parte interessada nas sabotagens.
Um bastião que caiu porque a cidade de Avdiivka, agora sob controle russo, é estratégica? Pergunta. Durante as últimas semanas, as forças ucranianas tentaram desesperadamente manter as suas posições nesta cidade da região de Donetsk, ante o avanço das tropas russas, que finalmente conseguiram assumir o controle total da cidade no sábado. A cidade desempenha um papel essencial do ponto de vista político e militar. Por isso, o comando ucraniano entende que deixá-la significa perder toda a região de Donbás, dizem especialistas militares. A importância estratégica. A importância de Avdiivka para a Ucrânia reside no fato de ser um grande entroncamento ferroviário e um poderoso centro industrial. A poucos quilômetros de distância fica a linha ferroviária que liga Donetsk, Gorlovka e Lugansk. Para ambos os lados, a Rússia e a Ucrânia, a Avdiivka tem grande importância política e militar, disse a Sputnik, o diretor do Centro de Estudos Militares e Políticos do Instituto Estatal de Relações Internacionais de Moscou, professor Alexei Beriozinski. Esta cidade é a parte central da linha de frente da batalha, explicou. Segundo o especialista, as melhores fortificações estão concentradas na zona de Avdiivka e foi lá onde foram posicionadas as unidades ucranianas mais preparadas para o combate e o maior número de equipamentos. A sua feroz resistência marcou não só esta área, mas também toda a capacidade de resistência das forças armadas ucranianas, destacou. Existem várias razões pelas quais Kiev continua tão interessada em Avdiivka. De acordo com o veterano acadêmico russo especializado em assuntos militares internacional Andrei Koshkin, o especialista afirma que as tropas ucranianas vinham fortificando a Avdiivka desde que assumiram o controle da cidade em 2014, quando o conflito ucraniano realmente começou, investindo recursos e esforços considerados para transformar este centro populacional em uma fortaleza. Segundo Koshkin, a artilharia ucraniana baseada em Avdiivka poderia bombardear áreas residenciais de Donetsk com relativa impunidade. Além disso, a libertação de Avdiivka permitirá que as forças russas avancem mais para o oeste, empurrando as forças de Kiev para trás e impedindo-as de lançar novos ataques às cidades russas vizinhas. Rússia. Soldados da OTAN atuam em ações militares da Ucrânia sob disfarce de mercenários. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, o coronel-general Sergei Rudskoy, afirmou neste domingo que soldados da Organização do Tratado Atlântico Norte participam de ações militares na Ucrânia sob disfarce de mercenários. Soldados da OTAN estão participando de ações militares sob disfarce de mercenários. Eles estão controlando sistemas de defesa aérea e mísseis de fogo de salva operacionais táticos, fazendo parte de equipes de assalto, disse Rudskoy. Segundo ele, os oficiais da OTAN estão diretamente envolvidos no planejamento de operações militares das Forças Armadas ucranianas que, nesta semana, perderam o controle total sobre a cidade de Avdiivka, uma das mais estratégicas para a operação militar especial russa. Anteriormente, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que muitos mercenários estrangeiros lutam ao lado da Ucrânia, o que é confirmado repetidamente. No fim do ano passado, mais de 60 de origem francesa foram mortos em um estacionamento da Kharkovia. A Rússia iniciou uma operação militar especial na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. O presidente russo Vladimir Putin disse que o objetivo é proteger as pessoas que têm sido vítimas de abuso e genocídio pelo regime de Kiev ao longo de 8 anos. Conforme Putin, a operação especial é uma medida necessária, já que a Rússia enxerga que os riscos na esfera de segurança foram criados de tal forma que não era possível reagir de outra maneira. Putin afirmou ainda que a Rússia tentou por 30 anos negociar com a OTAN sobre os princípios de segurança na Europa, mas enfrentou cinismo e mentiras, além de tentativas de pressão e chantagem. Enquanto a aliança continuava a se expandir implacavelmente em direção às fronteiras da Rússia, apesar dos protestos diplomáticos de Moscou.